Glória a Deus, glória a Deus. E aí, meu querido, se não fosse Jesus Cristo na nossa vida, se não fosse as suas mãos estendidas sobre nós, se não fosse a sua glória estendida sobre nós, o que seríamos de cada um de nós, né? O que seria da nossa vida sem o Senhor? Nós vivemos um momento, de fato, que a cada dia mais a gente reconhece o senhorio de Cristo. A cada dia mais a gente percebe o quanto esse Deus deve ser exaltado, adorado. A gente se sente tão pequenininho, né? Tão pequenino, melhor dizendo, corrigindo aqui, diante de tudo aquilo que a gente tem passado nos últimos dias. A gente se sente tão aquém de tudo, que a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa segurança está no Senhor. E que bom que a gente pode reconhecer isso, que bom que você pode reconhecer isso, que a nossa esperança está no Senhor. Glorificado Senhor. Bom dia, né? Bom dia, paz, graça e paz seja com todos. A gente tem recebido algumas ajudas aqui de algumas pessoas. Hoje a pastora Andréia veio estar conosco hoje. Semana passada teve o Mateus. A gente tem feito todas as precauções. A gente gostaria muito de estar na comunidade adorando. Gostaríamos muito de estarmos juntos, mas a gente tem tomado todas as precauções para que a gente possa evitar esse contato, né? Então eu sei que alguns irmãos gostariam de estar juntos. Certamente tem algumas comunidades que algumas igrejas estão fazendo algumas lives, né? Estão fazendo um live de adoração. Seria logicamente muito melhor do que estar aqui, a gente aqui sozinho com instrumental, né? Somente com teclado, que eu já não sou nada tão razoável no teclado, não é meu instrumento de escolha. Mas certamente seria muito melhor se a gente pudesse juntar um louvor, todo mundo a gente pudesse ter um momento de adoração, a forma de a gente se ver, de adorar juntos. Como é gostoso adorar juntos, com todo o instrumental, né, com toda a aparelhagem que a gente tem na igreja. E eu estava conversando com as pessoas esses dias, uma amiga minha, dizendo o que a gente tem aqui no Facebook e no YouTube não é o ideal do ponto de vista de transmissão de áudio, mas o que a gente tem é esse cuidado, a gente não se aglomerar, não estar juntos, né, para evitar de fato o contágio dessa doença que tem nos acometido. É um cuidado nosso, né, uma necessidade de um cuidado nosso, mais do que um cuidado, é uma responsabilidade nossa frente a isso. Então tem alguns irmãos que estão fazendo algumas transmissão, e algumas pessoas até já falaram da gente, mas a gente não vai fazer isso até que a gente esteja numa condição de maior tranquilidade, maior segurança. Então eu queria glorificar a Deus por você estar aqui nessa manhã. A gente tem esse momento da palavra agora, a gente vai poder ter esse momento da nossa reflexão. E eu queria pedir a você para que você pudesse deixar tudo que você está fazendo. Às vezes, como a gente não está num lugar formal, a gente esquece das formalidades da adoração. Evidentemente, a adoração ela não é algo tão formal. A adoração é muito mais do coração. Então, eu posso estar lavando uma louça e adorando, lavando uma louça e ter um momento especial com Deus. Mas é importante que a gente possa parar em algum momento, principalmente devocional, principalmente de celebração, principalmente de adoração. E eu espero que você que está na sua casa nesta manhã, que você possa parar, não fique fazendo o culto enquanto você lava a louça ou faz qualquer outra coisa. Naqueles momentos que você realmente pare, que você separe para Deus, que você
deixe tudo que você está fazendo, e são alguns pequeno tempo aqui, 1h30, 2 horas estourando, a gente tem levado nessas transmissões, que você possa parar para que você possa ter esse momento com Deus. Então eu queria desafiar você a separar esse momento para Deus. Se você porventura está fazendo alguma coisa, coloque nas suas... pare o que você está fazendo, se coloque no sofá, se coloque num lugar que seja confortável, que seja acomodado para você, e pare para ouvir aquilo que Deus tem que falar conosco nessa manhã. É importante que a gente possa estar em comunhão, e a comunhão se faz a partir das pessoas que estão em culto, independente de onde quer que estejam. Então, embora a adoração não é algo que requer uma rígida formalidade, mas a adoração a Deus passa por um processo de formalidade, em certo sentido, porque é um processo onde você separa, onde você se consagra para Deus, não separa tudo o que está fazendo para poder adorar a Deus. Nós vamos então discutir mais alguns assuntos que a gente tem para discutir diante daquilo que estamos aqui vivenciando nesses dias. Não tem como a gente se furtar de olhar um pouco para essas coisas que temos passado. Não dá para a gente se furtar muito de procurar entender, de procurar ter algum tipo de entendimento melhor diante daquilo que temos passado. Então, as nossas ministrações, eu sei que a gente, como as ministrações são para hoje, são para esse momento, a gente efetivamente vai estar dialogando o tempo todo com esse momento, porque é a única forma de refletirmos, entendermos aquilo que Deus tem para nós nesse momento. É importante que a gente possa estar entendendo isso, e eu sei que alguns irmãos preferem, né? A gente termina vendo, às vezes, algumas pessoas pregando e falando das coisas de Deus, e numa relação de otimismo muito intensa, como se fosse uma necessidade de agradar as pessoas, necessidade de levantar as pessoas em dificuldade que a gente está vivendo. Eu sei que algumas pessoas preferem pregações como essa, mas infelizmente ou felizmente, o pastor que vocês têm não tem muito essa preocupação de ficar levantando o seu astral, como algumas pessoas dizem, no sentido de levantar astral, né, levantar a autoestima, coisa do tipo. Não que eu acho que isso não seja importante, mas eu acho que isso não é o foco da palavra de Deus. Então eu queria dialogar um pouquinho mais a respeito da situação que temos vivido, e talvez você possa observar, talvez você possa questionar, putz, isso é uma palavra que não é tão alentadora. Para mim, eu acho extremamente alentadora, e eu queria que Deus pudesse colocar isso no seu coração, que você pudesse sentir o acolhimento de Deus na sua vida nesse dia. Eu queria que a gente pudesse discutir um pouquinho, e eu vou discutir diante do tema o modelo de gerenciamento de crise de Jesus. Nós vamos pensar um pouquinho a partir do Lucas, capítulo 22, do verso 39 em diante. Lucas, capítulo 22, do verso 39 em diante. A gente vive um momento de crise, né? Enquanto você vai abrindo aí, a gente vive um momento de crise. Aliás, a gente aqui no nosso país, a gente não poderia estar talvez numa crise mais intensa pela qual estamos. Eu não sei se na história a gente teve uma crise tão intensa como a gente está vivendo. A gente vive uma crise, já vivíamos uma crise financeira, a gente vive uma crise moral há muito tempo, uma crise existencial, a humanidade vem vivendo. Mas a gente também, pensando um pouquinho, a gente vivia uma crise política hoje mais intensa nos últimos acontecimentos que a gente pôde acompanhar, uma crise financeira que está posta, uma crise de saúde. A gente vive uma situação muito, muito difícil na história. Por isso que eu queria dialogar um pouquinho a respeito disso, e às vezes eu acho que às vezes a gente ficar somente pregando coisas que, olha que maravilhoso, que vai acontecer, que vai enaltecer, coisa do tipo. Eu acho que a gente deixa de olhar para esse momento que vivemos, e nesse sentido a gente termina sendo menos empático com aquilo que temos vivido. Então eu me sinto
conclamado a olhar um pouquinho para isso. Eu queria falar um pouquinho sobre como que Jesus vivia a nossa situação de crise. Eu queria pensar um pouquinho, evidentemente não vai dar para eu poder abrir muito aqui num texto, não dá para falar como um todo a respeito de Jesus, até porque precisaria de muito tempo para falar a respeito de Jesus em relação àquilo que ele fez em situações de crise, mas eu queria olhar um pouquinho nesta manhã para isso e a partir de algumas vivências que Jesus teve, a gente pensar um pouquinho como que Jesus transitou na crise. O que Jesus fez no momento de crise? Como que Jesus gerenciou a crise? É importante entender que tem situações que a gente vive e que a gente não consegue tirar aquela situação da gente. Tem situações que são inerentes à condição humana. Então, a questão do sofrimento, as dificuldades que vivemos, as lutas que passamos, as crises que passamos, diz alguns teóricos, que eu até eu me apoio em alguns deles, por ser da linha da psicologia, por ser profissional da psicologia, temos teóricos que dizem que até o crescimento vem revestido de crise. Então, as pessoas, quando estão crescendo, estão passando por crises. Mas eu queria pensar um pouquinho de que Jesus fez nessas situações. Então, a gente vai ler, então, Lucas capítulo 22, no verso 39, para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Bom, diz assim, em Lucas 22, no 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, mais do que nunca, Senhor, mais do que qualquer outro instante, nós estamos hoje aqui com os nossos olhos fitos em Ti. Senhor, nós estamos com os nossos olhos olhando somente para Ti, Senhor, quando a gente cantou hoje para essa manhã, Deus. Eu olho para Ti, Senhor, porque só o Senhor tem, de fato, o nosso socorro. Só o Senhor tem, de fato, inclusive o nosso socorro para a nossa mente, para a gente poder entender aquilo que o Senhor quer para nós. Porque nossa mente é tão pequena, o nosso modo de pensar, de refletir as coisas, nós enxergamos a tão curto, como se fosse um palmo do nosso nariz, a gente não consegue olhar para muito além. A gente é tão pequeno em nossa visão, que somente quando o Senhor nos esclarece é que a gente pode olhar, como a Tua palavra fala em algumas situações, aqueles que olham como águia, que olham à distância, que têm uma perspectiva de visão diferente. Isso é provocado por Teu Espírito Santo, mas se o Senhor não fizer, a gente está arruinado, porque a gente não tem o que fazer relativo a essas situações. Pai, eu te peço, Senhor, que Você possa estar nos revelando a Tua palavra nesta manhã. Fala conosco nessa manhã mais uma vez. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Irmãos, a gente, como dizia ao início, a gente vive uma situação de crise. Eu estava inclinado a ministrar um outro texto nessa manhã. Eu já tinha me preparado, já estava começando a preparar algumas coisas para ministrar um outro texto nessa manhã.
E especialmente nessa noite eu acordei algumas vezes na noite e essa mensagem veio muito forte no meu coração, e por conta disso eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu acho interessante a gente pensar um pouquinho nesse momento de Jesus, porque talvez fosse um dos momentos mais complicados da vida de Cristo. Foram os dias mais difíceis, talvez, para Jesus. Foram um dos dias, não eu falo um dia em si, mas os dias mais complicados para Jesus. A gente vê que Jesus Jesus passou por muitas situações, mas quando a gente observa desse momento que Jesus vai para Jerusalém, que vai se aproximando da crucificação de Cristo, a gente vai observando que essa tensão vai aumentando. Jesus, por diversas vezes, tentou dizer aos discípulos de como essa tensão vai aumentando. Deixa eu pegar aqui o óculos aqui. Depois dos 20 é assim que a gente transita, né? Depois dos 20 a gente precisa de alguns aparatos para a gente poder enxergar melhor, né? Pois bem, Jesus então, por várias ocasiões, por vários momentos, Jesus tentou dizer aos discípulos aquilo que estaria por ocorrer. Alguns discípulos entenderam, outros nem tanto, outros perceberam que existia uma situação de tensão muito grande, tal qual nunca haveria acontecido. É fato que essa situação foi se intensificando. Jesus foi demonstrando para eles essa situação. Então, aqueles dias foram dias de crise. Aquelas semanas que antecederam a crucificação foram dias de extrema crise. E eu queria pensar um pouquinho como que Jesus foi administrando essas crises, como que Jesus, o que a gente foi percebendo de modulações de Jesus a partir dessa vivência de crise. É interessante a gente olhar para Jesus nesse contexto, porque ele é o que tinha a maior clareza daquilo que estava por ocorrer. Embora ele dissesse aos discípulos aquilo que estava por ocorrer, os discípulos, como eu disse há pouco, eles não tinham tanto entendimento daquilo que estava por ocorrer. Isso foi demonstrado em vários momentos. Os discípulos entendiam em parte, colocavam em parte, enfim, eles não conseguiram perceber, mas Jesus tinha plena consciência daquilo que estava ocorrendo. E eu queria pensar um pouquinho como Jesus administrou essas questões nessa situação. Bom, por que a gente olha para esse texto? Justamente porque esse texto olha um pouco para esse ápice desse momento, onde Jesus vai se preparando para viver o ápice da crise, né? Essa situação do ápice da crise é uma coisa muito complicada, porque a gente, considerando o ápice, a gente, pensando em algo que está por vir, a gente nunca sabe qual que é o tamanho do problema. A gente nunca sabe qual que é o tamanho da situação. E Jesus estava naquela condição justamente sabendo daquilo que estava por vir. E aí a gente vê como Jesus vai se portar em algumas situações. E aí Jesus sobe nesse monte como de costume, mas apesar de que a palavra diz que é de costume, você vê no início do texto, que o texto diz assim, como de costume Jesus ia orar nesse local, mas nesse momento tem uma situação, um dia muito especial, um dia muito diferente do que todos os outros dias. Neste dia, Jesus está extremamente angustiado, e Jesus solicita aos discípulos que os discípulos pudessem o acompanhar em relação a isso. E Jesus então vai orando ali. Os outros textos de Marcos e de Mateus diz que Jesus pedia para os discípulos vigiarem ali em oração. Jesus ia e orava, e orava. E quando voltou, os discípulos estavam dormindo. Jesus fala com eles para eles ficarem acordados, volta novamente para orar. E Jesus, quando volta, mais uma vez está dormindo. E Jesus está ali numa situação bem complicada aqui.
como diz o texto que a gente leu aqui, é um texto que vocês da igreja devem ter lembrado de eu pregar em outras ocasiões, é um texto que eu gosto muito. É um texto que demonstra uma angústia tão intensa, como eu já falei na igreja, ao ponto que Jesus suava gotas de sangue. De tão temeroso, de tão difícil que era aquele momento, de tão angustiante que era aquele momento. Eu queria pensar então um pouquinho, porque essa evolução do sofrimento, essa dificuldade fazendo sofrimento, a gente vai observando um pouquinho como Jesus vai se colocando nesses últimos dias. E aí eu queria parar um pouquinho e pensar em relação a essa situação de Jesus estar orando. Porque esta condição de estar orando, me parece que é uma condição até teoricamente muito comum, muito esperada do ser humano. Porque essa situação vai fazer com que a gente possa estar numa condição de maior busca a Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar em relação a esse modo de Jesus vivenciar essa crise, eu queria pensar de que a angústia ela se torna um terreno fértil para a intimidade com Deus. A gente vive muitas situações bem intensas, mas nada mais evidente do que a angústia, nada mais forte do que esse momento de angústia, para as pessoas se ligarem a Deus, para as pessoas se voltarem para Deus. Então a angústia que a gente efetivamente não gosta de viver, nem deveríamos gostar, não deveria ser algo que a gente deveria ter apreço em relação a isso, mas a grande verdade é que se torna uma condição, um momento, uma situação onde a gente tende a ter uma busca maior de Deus em situações de angústia. Própria, você pode acompanhar, você que está acompanhando nas redes sociais, você pode até ler comigo aí no que vai aparecer aí para vocês. Diz assim, o Salmo 118, no verso 5. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O salmista diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor. O Salmo 120 também diz, eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. É o que o salmista diz no Salmo 120. O Davi também diz uma coisa no 2 Samuel 22, versículo 7. Ele diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Então o que a gente vai observando é que a situação de angústia, a situação de temor, de receio, de medo, de insegurança, essa situação, uma das reações que o ser humano tem é de buscar a Deus. Sobretudo quando ele não vê saída para a situação. Sobretudo quando ele vê que não tem muito como ele fazer em determinadas situações. Ele geralmente clama a Deus. Quando você chega numa condição onde às vezes as pessoas vão se remetendo a qualquer outra coisa do tipo, me remeter à ciência, ou me remeter a um fulano de tal que diz tal coisa, a um grande profissional que me ajudou a fazer a situação melhorar. A gente tem a mania às vezes de remeter a nossa confiança em algumas situações. Mas o texto bíblico mesmo diz assim, maldito o homem que confia no homem e coloca nele, num outro semelhante, fazendo-se dele seu braço forte. De fato, a nossa confiança tem que estar alicerçada em Deus, mas o que é normal, que nessa situação de angústia, o que se aumenta é a relação de intimidade com Deus. Então, a maior parte das pessoas que tinham intimidade com Deus, elas vão intensificar essa intimidade quando se vê em situação de angústia. Né? A gente vê várias pessoas que fizeram isso. A gente vê o Jó, por exemplo, fazendo isso. Jó, a situação é uma situação bem difícil que o Jó vai passando, extremamente complicada, e o Jó ele vai cada vez se ligando mais com Deus, ele vai falando mais com Deus. A cada situação que Jó vai passando, ele vai entrando num processo de introspecção ao ponto de tentar entender
o que ele está sofrendo, qual dificuldade está posta ali, se vai ter saída, se não vai ter saída, o que Deus queria que ele fizesse com aquilo que está acontecendo ali. Ele vai ter uma necessidade de se aproximar mais de Deus em função daquela angústia que está vivendo. O Ezequias fez isso. O Ezequias, numa certa ocasião, Deus fala para Ezequias, prepara aí a sua casa, ou seja, deixe o seu reino em ordem, porque essa enfermidade que você está é para a morte. E o Ezequias, então, ele fica apavorado. O Ezequias entra em pranto. O Ezequias, diz o texto que ele ficou extremamente conturbado. E ele foi clamar a Deus. Ele foi buscar a Deus. E ali ele tem uma intimidade com Deus de forma tão intensa, de que Deus, então, manda o seu mensageiro dizer a ele que as coisas mudariam a partir daquela oração, que Deus haveria acolhido aquela oração. Moisés, a gente viu fazendo isso algumas vezes. Quantas vezes o Moisés estava em situação difícil e a gente vê o Moisés indo clamar para Deus? O povo erra, o povo faz coisas difíceis, o Moisés é colocado em xeque, e Moisés vai lá e fala com Deus: Senhor, e agora o que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou tomar? A gente vê Moisés o tempo todo dialogando com Deus em situações de crise. A gente vê Davi, como a gente viu agora há pouco, enquanto às vezes Davi, em situações de crise, Davi vai buscar a Deus, Davi vai falar com Deus. Então, uma das coisas que acontece nesses momentos de angústia é que a gente vai perceber que a gente precisa se aproximar de Deus. Evidentemente, só se aproxima de Deus aquele que entende o processo pelo qual está passando. Eu tenho falado de forma diferente sobre isso constantemente. Semana passada eu falava que só se percebe aquele que precisa da cura quando se percebe enquanto doente. Mas se a pessoa não percebe a situação de angústia, ela pode ficar lendo mal aquela situação, a pessoa não vai clamar a Deus, não vai buscar a Deus, não vai buscar ajuda. É interessante que os discípulos, quando Jesus está falando para eles: olha, o negócio está extremamente difícil, fica comigo, eu sempre venho aqui, mas esse é um dia que é diferente, eu estou extremamente angustiado. Jesus falou: eu estou angustiado a ponto a uma angústia de morte. Jesus está falando de como que isso está pesado para ele, e os discípulos dormem. Eu sempre ressalto que aquilo que está posto aqui em Lucas, que a gente leu, que o livro de Lucas diz que os discípulos dormem em função da sua tristeza. Evidentemente, possa ser que os discípulos estejam numa situação tão tensa, tão difícil, que esteja ali uma espécie de, eu não falo de depressão, de transtorno depressivo, mas de um sentimento depressivo coletivo ali, uma situação onde as pessoas estão entristecidas, uma espécie de luto antecipado, enfim, estão com aquela dificuldade, estão vivendo ali. É evidente que aquelas situações que os discípulos estão vivendo possa ser em função dessa tristeza. Mas também é verdade que tem muita gente que não consegue reconhecer a tristeza pelo qual estão vivendo no momento. É impressionante, irmãos, como a gente tem vivido dias difíceis. E tem gente celebrando. É impressionante que a gente tem vivido dias difíceis e tem gente que não consegue perceber a gravidade pela qual estamos vivendo. É impressionante que a gente está vivendo o que está vivendo e as pessoas muitas delas estão alienadas de perceber a realidade que está à sua volta. É impressionante que às vezes dá a impressão de que não há empatia, de que não há compaixão, e de que não há reconhecimento do sofrimento do outro. É impressionante como as pessoas estão perdidas, muito mais focadas em si. Eu lembro de uma cena, e eu sempre trago essa cena, já trouxe algumas vezes para vocês, talvez até dizendo sobre esse exemplo mesmo, mas a cena é uma das cenas que me marcou muito quando eu estava trabalhando na Cracolândia, de quando teve uma pessoa que morreu lá em função da overdose, e ali está o corpo ali, as pessoas tentaram salvar, alguns tentando fazer algumas coisas, enquanto está aquele rebuliço ali, algumas pessoas tentando fazer alguma coisa, alguns outros estão alienados, ali fumando crack, como nada tivesse acontecendo ao seu redor.
E aí, de repente, aquela pessoa vai a óbito, e enquanto as pessoas enquanto vai virar o carro do ML, a polícia, enfim, o pessoal tirar aquele corpo dali, aquelas pessoas estão ao lado do corpo, fumando crack, como nada tivesse acontecendo, alienados da realidade. Quando eu vi muitas vezes os confrontos acontecendo entre GCM, que o confronto termina sendo maior com a GCM e as pessoas ali, os usuários, e alguns só queriam arrumar um lugarzinho mais aconchegante para continuar fumando. Então as coisas estavam acontecendo, todo mundo, alguns correndo, alguns tomando paulada, e alguns estavam ali se escondendo, mas tentando usar um pouco mais o crack, um pouco mais atento àquela realidade, mas tão alienado quanto da realidade estava posta naquele momento ali, tentando vivenciar aquele momento. É assim que eu sinto muitas vezes a igreja. Eu falo de vez em quando isso porque é assim que eu sinto a igreja muitas vezes. O negócio está pegando fogo, as situações estão extremamente difíceis e as pessoas estão dormindo, alienadas da realidade, alienadas daquilo que está acontecendo. Ah, pastor, mas a minha família, eu estou bem, a minha casa está bem, eu não tenho problema, o meu organismo é um organismo que resiste bem, eu não estou numa faixa etária como está posta hoje na doença, eu não estou numa faixa etária de risco e nem tenho comorbidades que possam levar a risco, então eu posso ficar tranquilo, não tenho por que ficar entristecido, me apavorar. Evidentemente que não. Evidentemente que glória a Deus se você estiver assim. Mas se algumas pessoas estão numa condição diferente, se algumas pessoas que você ama, se algumas pessoas com quem você convive, se o seu vizinho, se a sua vizinha, se uma pessoa próxima de você está numa condição de vulnerabilidade, eu não posso estar alienado da realidade, embora aquela situação não esteja comigo. Eu preciso entrar em contato com essa angústia. Quando Jesus está chamando os discípulos para essa discussão, Jesus está chamando porque os discípulos entram em contato com esse sofrimento. Uma igreja não consegue ser relevante se ela não entrar em contato com o sofrimento. Uma igreja não consegue fazer o papel de igreja se ela não entrar em contato com o que as pessoas estão vivenciando nesse mundo. Uma igreja não se faz pelo culto. Talvez as pessoas ainda estejam achando que o cristianismo é somente ir na igreja ter um momento de culto. A igreja não se faz somente no momento de culto. A igreja se faz no meu modo de pensar. A igreja se faz no meu modo de agir. A igreja se faz quando eu respaldo cada ação minha de acordo com a palavra de Deus. A igreja se faz num outro contexto. A igreja se faz no cotidiano. A igreja se faz no dia a dia. A igreja se faz cada dia que eu me levanto e que eu vou ter ações diversas e que eu vou dormir naquele dia. A igreja se faz dia após dia no meu cotidiano. Então, se eu não consigo entrar em contato com a angústia, se eu não consigo entrar em contato com essa situação que eu estou vivendo, eu não consigo perceber essa necessidade de intimidade com Deus. O que eu estou querendo dizer é que esse é o momento de oração, vou ser o mais claro possível. Esse é o momento de joelho no chão. Esse é o momento de oração. Esse é o momento de busca do Espírito Santo. Esse é o momento de busca de Deus. Se esse momento que a gente está vivendo, você não está orando mais, não está buscando mais, se você não está com o joelho no chão, se você não está buscando entender de Deus aquilo que está ocorrendo, talvez você não esteja percebendo o sofrimento das pessoas que estão vivenciando no dia de hoje. Talvez esteja muito mais focado em si mesmo, porque esse é o momento de oração. A angústia, vivenciar a angústia me faz perceber uma situação onde eu me pergunto, algumas questões vão ser colocadas para mim diante da angústia. Quando eu vivencio a angústia, questões como: qual o meu propósito de existência? Por que eu existo? Qual a minha missão? Em situações de angústias, é muito comum as pessoas estarem numa condição
de doença, numa condição hospitalar, e as pessoas começam a se perguntar, meu Deus, mas por que por que eu vivo mesmo? O que o Senhor queria de mim? O que eu deveria estar fazendo? Qual seria aquilo que eu deveria, por que eu fui chamado? Qual que é a minha missão? Esses momentos de angústia fazem a gente pensar nisso. Eu espero, meu querido, que não pelo coronavírus, não pelo aquilo que a gente está vivendo hoje, mas eu espero, de verdade, que você que está me ouvindo nesta manhã, você que vai me ouvir depois, eu espero que você não precise estar acamado num leito do hospital para você se perguntar qual que é a sua missão. Eu espero que você não precise estar numa condição de mortandade quando alguém coloca uma arma na cabeça de uma pessoa, ou quando tem uma situação de um acidente que a vida passa em 30 segundos, como algumas pessoas falam, que passaram pela situação. Eu espero que você não precise estar nessa condição para se perceber qual que era a minha missão. O que Deus queria de mim? Eu espero que você não necessite estar numa condição como essa para você se perguntar o que Deus gostaria que você fizesse. Para você corrigir o seu caminho. De verdade, eu espero que não seja assim. Se assim não fosse, ainda seria muito melhor do que morrer sem conhecer a missão de Cristo na sua vida. Se assim não fosse, ainda seria muito melhor. Mas o ideal é que nenhum de nós, precisássemos disso, embora as situações nos remeta a tal, mas que quando a gente está nessa situação como essa, a gente percebe, puxa, mas eu estou fazendo aquilo que Deus quis para mim. Eu não preciso mudar nada, não preciso mudar minha trajetória. Eu já estou de acordo com o propósito de Deus sempre para mim. Eu já estou cumprindo a minha missão. Eu espero que esse momento de angústia não te leve a esse tipo de questão. A momento de angústia leva a questões como assim, qual que é a minha prioridade? Qual que é a minha prioridade? Uma das coisas que eu acho fantástico de uma pessoa que está na condição de mais idade é que, de acordo com a idade vai passando, as pessoas deixam de se preocupar com algumas bobeiras, me permitam falar assim, de que os mais novos se preocupam. Algumas pessoas deixam de ser, então, diplomáticas, são mais diretas ao ponto. Algumas pessoas não dão importância para algumas coisas que alguns mais novos dão. Porque à medida que a vida vai passando e que as pessoas vão sentindo a sensação da sua finitude, porque evidentemente isso não é só para os mais velhos, todos nós deveríamos perceber essa finitude aqui na Terra, não finitude à eternidade, mas finitude aqui. À medida que essa sensação de finitude vai ficando um pouco mais clara, as pessoas vão querendo fazer coisas que para elas são mais prioritárias. Então, algumas coisas deixam de ser prioridades. Quando uma pessoa está vivendo uma situação onde um diagnóstico está posto, algumas coisas deixam de ser prioridades. Eu quero quando chegar no céu, eu quero bater um papo com Ezequias e perceber como é que as coisas aconteceram, como é que foram os 15 anos depois que ele teve de upgrade aí, desse aumento que ele teve da vida dele, em relação ao seu modo de viver. Porque, às vezes, em situações como essa, a gente vai começar a pensar qual que é a minha prioridade, o que eu devo priorizar, qual que é o meu alvo, quais são os meus valores, qual é o valor que vai basear o meu pensamento. Né? A gente, em situações como essa, a gente começa a perceber o momento de angústia serve para isso. Oh, meu Deus, o que é o valor para mim? Que de fato é algo que tem valor para mim? Que é algo que de fato não tem valor? São os valores que são importantes para mim na minha história? A gente fala às pessoas que têm valores cristãos, mas muita gente não vê valores cristãos nas pessoas. Basta se estabelecer uma situação de crise para você ver como é que essas pessoas fazem. Geralmente a crise, ela sobressai nossos valores. Elas vão ajudar a gente a identificar quais são os nossos genuínos valores que norteiam as nossas ações. Então, a crise, ela deve
a gente observa que Jesus, evidentemente, não é o único, mas numa relação de humanidade, Jesus humano, ele faz a mesma ação de que muitos outros humanos fizeram. Na angústia, eu clamei ao Senhor. Angústia é um momento de clamor. Mas volto a dizer, se você não está percebendo o sofrimento, você não consegue perceber, entrar em contato com a angústia, e você não consegue entrar num período de clamor. Muita gente da igreja hoje não clama, não cultua. A gente não está praticamente saindo de casa. A gente estava conversando há pouco. Quantas pessoas ainda não conseguem acompanhar o culto de terça-feira? Quantas pessoas ainda não conseguem acompanhar o culto de quinta-feira? A pessoa não precisa sair de casa. Ela entra no celular e vê mais comodidade do que isso. Ela entra no celular e prepara um momento ali. Mas ela se vê não tendo tempo para Deus. Num momento de crise pelo qual estamos vivendo. Quais são as suas prioridades? O segundo ponto que eu destacar é que na crise, isso eu acho fantástico de Jesus. Jesus não abriu mão da compaixão. Na crise, Jesus não abriu mão da prática do amor ao próximo. A gente vê isso claramente em Jesus. O que se esperava que na situação de crise, as pessoas ficam mais egocêntricas na situação de crise, mas a gente vê Jesus fazendo ao contrário. Olha, Lucas capítulo 22, verso 19 e verso 20, diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. João 17, versículo 6 em diante, a gente vai ler um pouquinho aí, um texto bastante razoável, grande, mas acompanha comigo aí. Você pode acompanhar na tela se você quiser. Diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti a palavra que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Verso 17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. A gente aqui, olha, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti,
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, e a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai, justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Olha que coisa interessante. Isso é uma oração de Jesus. Isso é uma oração de Jesus. É algo que transcende um pouco a nossa compreensão, porque nós sabemos que Jesus sabia que se aproximava o momento da sua morte. Nós sabemos, como a gente já viu aqui no texto, que nesses momentos aqui Jesus está extremamente angustiado. Mas Jesus vai lá na ceia, como a gente leu no capítulo 22, Jesus vai lá e Jesus ceia com os discípulos. Ceia com eles, dizendo inclusive que aquilo que ele está fazendo ali remete ao seu modo de viver. Ele está repartindo o seu corpo e derramando o seu sangue pelos discípulos, pela humanidade. Ora, quando Jesus está fazendo isso, Jesus sai de uma coisa que foge-nos à compreensão, porque Jesus ele está preocupado em dividir a sua vida, em demonstrar o seu amor, em se doar no momento que ele está mais vulnerável, teoricamente. Então, ao invés de Jesus estar num processo de introspecção, que a pessoa fica mais introspectiva, mais reflexiva, mais voltada para si mesmo, mais egocêntrica, não de egocentrismo paupérrimo, de alguém que esteja numa questão moral mais complicada, mas de um egocentrismo natural daquele momento que está se vivendo, em vez da pessoa ficar um pouco mais preocupada com a sua vida, com as coisas acontecendo consigo mesmo, Jesus ele está preocupado e ele demonstra isso com os discípulos. Jesus faz essa oração, que é uma oração maravilhosa. Jesus ora pelos discípulos, dizendo como é que foi fazendo como se fosse uma retrospectiva da sua vida e quais são as coisas que ficariam a posterior. Jesus ora pelos discípulos relativo a isso. E, mais do que isso, Jesus também não somente ora com os discípulos, mas Jesus também ele também ora pelos outros cristãos, inclusive por a gente. Como diz aqui o texto, eu também oro para aqueles que virão a crer no seu nome. Então, ao invés de Jesus estar introspectivo no momento de angústia, ao invés de Jesus gerenciar a crise mais voltada para si, Jesus não faz isso. Jesus continua olhando para o seu redor e continua percebendo que todos estão ao seu redor. E Jesus, então, ele vai dividir o pão até com aquele que o traiu. Jesus, ele entra num processo de oração, no momento mais angustiante da sua vida, ele ora pelos discípulos e pela gente. Ele ora por nós. Então, a gente observa de que uma das formas de Jesus administrar gerenciar a crise é que mesmo ele estando numa situação de crise, ele jamais deixou de olhar para as pessoas. Mesmo Jesus estando em situação de crise, mesmo Jesus vivendo as situações de crise, Jesus não deixou de olhar para as pessoas que precisavam dele. Aliás, a gente vê isso, uma extensão dessa ideia no próprio Estevão. O Estevão, um discípulo
quando ele é crucificado, o Estevão fala para as pessoas que estão ali, e olhando para Deus, Estevão ora, até replicando a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa essas pessoas, ajuda essas pessoas. O Estevão, sendo apedrejado, sabia ele que estava numa sentença de morte, que morreria, não sair daquela situação, mas ao invés dele ter focado em si mesmo, ele está focado na sua missão. A sua missão não saiu da sua cabeça. Ele está focado no que está acontecendo ao seu redor. Ele está focado no que está acontecendo com essas pessoas. E ele pede para Deus ajuda para essas pessoas. Então, a angústia para Jesus não é sinônimo de egocentrismo. A angústia para Jesus, momento de crise, ele continua sendo um momento onde Jesus não deixa de ter preocupação com o próximo. Estando ele em dificuldade, ele não deixa de olhar para o próximo. Estando ele angustiado, interessante que o que ressalta é sua empatia. Ora, Jesus está próximo da sua morte e ele está dizendo para as pessoas: eu estou morrendo justamente por causa da empatia que eu tenho com vocês. Por quê? Nada mais evidente que isso. Estou me colocando nesse lugar. Eu estou entrando neste lugar. Então, o ato de Jesus, o ápice da angústia de Jesus, é o ápice da sua empatia. O ápice da angústia de Jesus, ele ressalta exatamente o amor que Jesus tem. Por isso que na sua morte nós encontramos seu amor, porque a razão da sua morte é justamente olhar ao próximo, é não olhar para si mesmo, enquanto a única pessoa em condição de sair daquela situação de angústia. Jesus olha para a angústia dos próximos. Então, se você está entendendo bem o que eu estou querendo dizer, quando Jesus gerencia a crise, ele gerencia a sua crise, mas gerencia a crise das pessoas também. Porque Jesus está olhando para o que as pessoas estão acontecendo com elas, e aquilo que ele faz tem a ver com o alívio das crises das pessoas. Ele não está focado somente em si mesmo, ele está focado em tudo que está acontecendo ao seu redor. Eu sei que é extremamente difícil a gente pensar nisso. Não tem uma dificuldade de pensar nisso. Quando está em crise, geralmente a gente está pensando muito mais em nós. Mas Jesus pensava diferente em relação à situação. Para a gente correr um pouco mais, eu acho que a gente já passou um tempo aí razoável, a gente vai para o terceiro ponto. Eu queria destacar um pouco nessa manhã. E aqui é um ponto um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente observa aqui que na crise a vontade de Deus deve prevalecer. Vou repetir. Na crise a vontade de Deus deve prevalecer. Então, quando a gente vive, como que Jesus gerencia a crise? Jesus, diante da crise, Jesus ele foca na vontade de Deus. Veja a oração de Jesus, lá, só para a gente voltar nessa oração que ele está fazendo. No versículo 42, do capítulo 22, diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quero repetir. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É interessante essa oração de Jesus. Eu vou fazer aqui uma licença aqui para dialogar desse texto de forma um pouco mais despojada, porque talvez essa seja uma das orações mais humanas de Jesus. Talvez esse seja um momento onde mostra a humanidade de Jesus de forma extremamente exacerbada ali, ele sendo Deus, mas vivenciando realmente um sentimento humano. Se eu fosse fazer parafrasear esta oração, esse trecho da oração, quando ele diz, Pai, né? Quando ele diz aqui, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, eu diria, Deus, por favor, queira o que eu quero. Eu não sei se você já orou assim.
Eu já me vi orando assim várias vezes. Eu já me vi orando, Senhor, seria tão bom se o Senhor quisesse isso, porque é o que eu quero. Senhor, que o Senhor queira aquilo que eu quero. Eu quase que falo isso para Deus em alguns momentos. Às vezes eu falo para Deus, Senhor, Senhor, preciso disso, faz isso e aquilo. Senhor, faz isso. E às vezes eu fico me perguntando, mas será que isso é a vontade de Deus? E aí eu falo para Deus, Senhor, mas entretanto que seja feita a tua vontade. Mas no meu coração está dizendo para Deus, Senhor, mas seria tão bom se a sua vontade fosse a minha vontade. Seria tão bom se o Senhor se movesse pela minha vontade. Isso é uma loucura, eu sei que é uma loucura. Porque a minha vontade não é perfeita. A minha vontade, ela traz vários problemas, porque se Deus fizesse de acordo com a minha vontade muitas coisas, certamente eu estava muito arruinado em várias situações que eu estava vivendo. Mas às vezes a minha oração, o meu coração ora isso. Eu falo para Deus, Senhor, faça a tua vontade, Senhor. Mas eu estou querendo falar para Deus, Senhor, que a sua vontade seja a minha vontade. Então, quando a gente ora dessa forma, a gente percebe exatamente essa oração de Jesus. A gente percebe essa implicação da oração de Jesus. Isso é tão forte que a gente está vivendo. Esses dias atrás, eu tenho orado, desde que a gente entrou nesse processo de oração, a gente está nessas 24 horas de oração, e quando eu venho percebendo a minha mudança no meu modo de orar. Lá atrás, como eu começava a orar, parecia uma coisa muito metódica. Senhor, quero orar por isso, mais isso. Eu não posso orar por isso sem antes orar por aquilo, eu não posso fazer isso antes. Como eu estivesse organizando as minhas ideias e colocando para Deus algumas coisas. Mas ultimamente, diante de algumas situações que a gente tem vivido, diante de algumas angústias que tem vivido, eu vou orar e eu penso exatamente como eu falaria com um amigo, que assim tem que ser. Sem muita delonga, eu estou com essa dificuldade, Senhor. Sem muito parafrasear muitas coisas, sem fazer muito formalismo. Senhor, eu estou aqui apavorado com a situação, eu preciso que o Senhor olhe para isso. Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, eu vou colocando palavras para Deus até de forma impensada, mas demonstrando para Deus muitas vezes aquilo que está me angustiando. E eu vou falando para Deus exatamente aquilo que está no meu coração. E aí eu deixo de aquela oração mais formal e vamos direto ao ponto. Vamos entender direto o que está acontecendo. Sem fazer muitos contornos. Senhor, eu estou aqui refletindo, estou angustiado com a situação. Senhor, seria tão razoável, seria algo tão feliz para mim se o Senhor agisse com a situação em meu favor, para que esse desfecho pudesse acontecer. Eu vou para Deus. E aí eu vou para Deus, na minha oração, falando exatamente aquilo que eu estou vivendo. Nesse sentido, eu estou falando para Deus, Senhor, a minha vontade é essa, Senhor. É o que Jesus fala com Deus naquele dia. Se tu queres, afasta de mim esse cálice. Quando ele fala se tu queres, está evidente que a vontade de Deus não é essa. Então, talvez eu quisesse pensar, se o Senhor quisesse, tão bom seria. Se o Senhor quisesse, como seria algo de alívio para mim, afastar de mim esse cálice? Se o Senhor quisesse. Mas Jesus percebe a dificuldade que está posta ali. Se o Senhor quiser, afaste de mim esse cálice. Jesus está dizendo para ele exatamente isso. Deus, por favor, queira aquilo que eu quero. Mas já, se o Senhor não quiser aquilo que eu quero, ainda assim se cumpra a sua vontade. A crise, muitas vezes, ela tem que nos conclamar a buscar a vontade de Deus. A crise tem que fazer a gente olhar qual que é a vontade de Deus. E em algumas situações, a crise se estabelece justamente porque, muitas vezes, exatamente acontece quando Deus quer algo diferente daquilo que queremos. Às vezes a crise é justamente isso. O Senhor quer uma coisa e eu quero outra coisa. Aí nisso estabelece uma crise, porque o meu desejo é tal coisa e Deus quer outra coisa de mim. A gente vê as situações em várias pessoas. A gente vê a situação em Jeremias, por exemplo. Jeremias, quando Deus fala para Jeremias, eu te escolhi para que você pudesse proclamar a minha palavra, profetizar a minha palavra. Jeremias entra em crise.
Senhor, é o seu desejo, mas eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso para mim. A crise se estabelece justamente pela disparidade entre a vontade de Deus e a vontade de Jeremias. A crise se estabelece em Jonas, por exemplo. Jonas, Deus fala para Jonas, como a gente pregou isso aqui sobre Jonas, vai até Nínive e prega contra ela, diz aquilo que está por ocorrer em Nínive, em função da sua dificuldade, do seu coração. Jonas fala, eu não quero isso. Jonas foge. E Deus entra numa situação para Jonas voltar para Nínive. Deus leva Jonas até Nínive sem o seu querer. E quando Jonas está indo para Nínive, lá no ventre do peixe, diz o Jonas, na profundidade da minha angústia, eu clamei ao Senhor. Jonas está apavorado. E lá nas profundezas ele clama a Deus, em função da sua angústia. E a crise e vai se permanecendo depois da pregação, é que Jonas queria algo diferente que Deus queria para a vida de Jonas. Moisés, aconteceu isso. Quando Deus chama Moisés para ir até para o Egito pregar, Deus fala para Moisés, eu quero que você vá ao Egito pregar. Ele fala, Senhor, eu não tenho condição de fazer isso. Eu não sou uma pessoa que tenha facilidade em falar, eu não sou nada diplomático, eu tenho dificuldade em me colocar em relação às pessoas, sou pesado de língua, eu não tenho uma boa articulação do pensamento, eu sei a dificuldade que é de negociar com as pessoas, eu não tenho condição de fazer isso. Deus fala para Moisés, não, mas é você que eu quero que vá. Moisés entra em crise por causa da vontade de Deus. Oséias entra em crise. Quantas vezes, Senhor, eu trouxe aquela mulher para cá, cuidei dela, e ela é uma prostituta, ela sai. E Deus começa a falar para Oséias, eu estou revelando para você a minha palavra a respeito dessa sua vivência, e isso vai servir para as pessoas entenderem melhor aquilo que está acontecendo, o que as pessoas fazem com Deus. E Oséias tem crise, mas Senhor, você precisa passar por isso. Eu preciso passar por essa situação na minha vida, por essas crises que eu estou vivendo, por essas angústias que eu estou vivendo, em função daquilo que o Senhor tem a revelar para outras pessoas. Meu querido, talvez Deus te peça coisas que você está em crise. Talvez Deus te peça decisões e você sabe qual a decisão que Deus quer para você e é uma decisão que você não quer para você. Talvez você queira ir pelo lado mais fácil. Talvez você queira ir pelo lado de menos angústia. E Deus te fala, não, quero que você vá por esse caminho. E essa situação se coloca numa situação de crise. Porque a vontade que Deus tem para você não é a mesma vontade que você tem para si mesmo. E nesse sentido, a crise está estabelecida. Quando a crise se estabelece, eu quero te dar um conselho. Embora, é isso que Jesus nos mostra, embora a minha vontade não seja a vontade de Deus, eu me submeto à vontade de Deus. Eu me submeto a este lugar em relação a Deus. Por fim, eu queria ir para o nosso quarto ponto, para a gente poder destacar uma situação também que Jesus faz em relação a como ele gerencia a crise. Veja o que encontrei. Problema técnico aqui. Vamos lá. Diz assim, na angústia da morte, ressalta-se o alívio da ressurreição. O que eu estou querendo dizer é que Jesus, naquela situação de angústia, naquela situação de crise, quando a crise que está posta é a situação de morte, o que vai se ressaltar é a ressurreição. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 26, no verso 38. Ele diz assim, falando sobre esse mesmo episódio, essa mesma situação que a gente leu em Lucas, tá? Então, para você observar. Diz assim Jesus dizendo, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eu achei interessante Jesus dizer essa ideia, numa tristeza mortal. O que Jesus está dizendo ali, naquela situação? Jesus está dizendo que aquela angústia que ele está vivendo tem uma razão, um motivo. Aquela angústia que ele está vivendo, por isso que é diferente dos outros dias que ele foi lá, aquela angústia está ocorrendo justamente
porque o que ele estava se aproximando é da sua morte. Aliás, algumas pessoas, quando falam de angústia, dizem que a angústia, em última instância, a angústia é uma espécie de medo da morte. Então, a gente vai tendo medo de perdas, por exemplo. Né? A psicanálise diz que a angústia está ligada ao medo da perda do objeto de amor. Ou objeto perdido. Alguns outros vão dizer que o objeto está ali, alguns outros teóricos da psicanálise vão dizer que o objeto está ali, mas existe um é pela ausência do objeto, o outro é pela presença do objeto, pelo medo de perder aquele objeto. Mas alguns outros vão dizer que a angústia está muito ligado às perdas, muito ligado ao medo da inexistência, ao medo da morte. De todo modo, quando a gente olha para Jesus ele vai dizer exatamente qual que é essa angústia. Eu estou angustiado numa angústia, numa tristeza mortal. Né? Ele diz justamente isso. Ele fala para os discípulos, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele não é qualificando a tristeza simplesmente, mas ele também está dizendo, não só qualificando, mas está dizendo também qual que é a razão da sua tristeza, o que estava por vir. As pessoas não tinham entendido, mas o que estava por vir até então. Então, quando a questão da morte está posta, faz com que a gente tenha a necessidade de olhar para além da morte. Olhar para além disso. Eu queria destacar, eu acho que isso não está posto para vocês lerem, mas eu queria destacar João 17, do verso 1 em diante. Olha que coisa interessante, Jesus. Jesus começa a oração, que a gente diz que Jesus ora para os discípulos, e ora por nós. Jesus começa a oração orando por ele mesmo. Jesus diz assim, depois de dizer isso, 17, no verso 1, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti como a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está dizendo aqui de vida eterna. Por que Jesus está dizendo de vida eterna? Porque na angústia de morte, o que é um terreno fértil que aparece é a esperança da vida eterna. A gente vive um momento bem complicado, bem complicado. Eu dizia para alguns irmãos, há tempos atrás, que pelas coisas que estavam acontecendo, não era uma profecia, era somente a constatação daquilo que a ciência já vinha observando, de como que essa situação ia se repetindo, como que essa doença ia acometendo as nações. Eu já dizia, vocês devem se lembrar, cerca de um mês atrás, eu fiz uma live dizendo que a gente passaria por situações muito difíceis. E algumas pessoas diziam, será que passamos? Será que não passaremos? Estamos passando. Estamos passando. Alguns teóricos dizem que a gente não chegou no ápice ainda. Então a gente vive um momento onde algumas pessoas tombarão na fé. Tombarão na fé, eu digo não que perderão a fé, mas algumas pessoas tombarão no sentido de não passarão por essa crise. Alguns irmãos, temos visto já isso hoje. A gente já eu tenho chegado para mim algumas notícias de pessoas que estão, de comunidades, de pessoas cristãs, que infelizmente encerraram a sua vida, né? que não conseguiram resistir a esse momento que estamos vivendo. Então é um momento realmente muito difícil. Muito difícil.
É nisso que eu falava ao início, de que às vezes eu trago uma situação que parece que não é muita esperança, mas se você entender aquilo que eu estou dizendo, há esperança no que eu estou dizendo. Por que há esperança? Porque se a gente está focado no nosso problema, a gente tem uma visão ali mais focada em nós mesmos, a gente não consegue perceber a amplitude daquilo que estamos vivendo. Então, se você colocasse você pensa as pessoas usam, né, esqueci daquele aparelho que vai dando distância e vai filmando dando distância. Eu vou tentar lembrar aqui. A Simone já me lembrou, a pastora Simone já me lembrou. O drone, né? É nada melhor ter um assessor aqui. Então, o drone. Quando o drone, ele às vezes pega uma imagem, ele foca naquela imagem, e no momento que ele foca aquela imagem, teoricamente, tudo que a gente conhece é aquilo que está focado ali. Mas a partir do momento que ele vai se distanciando, você vai perceber que aquela imagem, que aquela pessoa está vamos imaginar, num espaço ali no quintal, que aquele quintal está numa casa, que aquela casa está numa quadra, que aquela quadra está... Enfim, você vai abrindo a imagem, e quanto mais distante você observando, que aquele ponto ali que está vendo é extremamente pequeno. Nós temos a visão daquele ponto, Deus tem a visão do todo. Então, uma realidade que para nós se concebe em relação àquele ponto, para Deus se concebe em relação a outra visão, é totalmente diferente. Por isso que fala que os nossos pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente vê a situação que temos vivido no contexto de hoje, onde a morte estará posta para muitas pessoas, aqueles que estão em Cristo, nós temos a esperança da ressurreição. Aleluia. Aqueles que estão em Cristo, nós temos a esperança de um dia reencontrarmos em função da ressurreição. Então, meu querido, eu não sei se você tem se preparado para encontrar com Cristo. E não estou fazendo uma pregação aqui para que você saia correndo agora e fale, o pastor falou que não vai morrer. Não é isso que eu estou dizendo. Estou fazendo uma pregação fatalista aqui, dizendo que todo mundo vai morrer em função do coronavírus. Não estou falando disso. Porque possa ser por uma coisa, possa ser por outra, pode ser daqui a 1 ano, pode ser 10 anos, pode ser daqui a alguns minutos, pode ser daqui a 20, 30, 50 anos. Mas a grande verdade é que você tem que ser como aquelas 10 virgens que diz o texto bíblico, onde você está com seu azeite pronto, preparada para o dia que o noivo vier. Porque para alguns ele virá nesse momento. Mas glória a Deus que a nossa esperança está posta na ressurreição. Glória a Deus que a nossa esperança está posta, quando Jesus está orando aqui, Jesus tem justamente isso na cabeça. É um momento angustiante, sim. Mas qual que é o alívio? O alívio é que esse momento ele não resume a vida de Cristo. A vida de Cristo está posta, a ressurreição era um momento difícil de passar, angustiante, mas a angústia não seria aquilo que colocaria um ponto final na vida de Cristo. A ressurreição estava posta. Então, quando a gente olha para a angústia e quando a gente olha para a dificuldade que todos nós vivenciamos em relação a essa sombra da morte que temos vivido, a gente também olha para o livro da ressurreição de Cristo. A gente olha para essa esperança que temos em Deus. E eu espero que você esteja se preparando para esse dia da morte. Porque se preparando para esse dia, você também estará se preparando para a ressurreição de Cristo. Que você possa perceber que no gerenciamento das crises que estamos vivendo, nada é mais importante do que essa preparação para a eternidade. Nenhuma crise é mais importante do que essa. Nenhuma crise se coloca numa relação de maior prioridade que essa. E você possa estar se preparando para que nesses dias de crise você seja preparado, sempre preparado para estar com o Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor
Eu sei que talvez essa seja uma ministração um pouco pesada no momento que vivemos, mas eu queria orar para que Deus te desse tranquilidade no seu coração, que Deus pudesse aliviar no seu coração. A nossa confiança está no Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Que você possa devotar o seu coração na presença do Senhor. Feche seus olhos por esse instante. Senhor Deus, nós te damos graça, Pai, mais uma vez. E nós dizemos ao Senhor o quanto nós temos dificuldade de gerenciar a situação de crise. Pai, é difícil, Senhor, a gente pensar em situação de crise, é difícil raciocinar, inclusive. É difícil estabelecer quais são as prioridades, é difícil de entender o que devemos fazer, é difícil não olhar para nós mesmos. É difícil até buscar uma intimidade contigo, porque a gente está muito mais focado em nós mesmos. Mas eu te peço, Deus, que a crise que nós vivemos, a gente possamos olhar para Cristo, assim como Ele se aproximou de Ti, mostrando a real intimidade, que a gente possa também estar tendo íntimo, Senhor. A gente possa ver um momento mais de oração, de busca da Tua Palavra, de aprofundar na relação contigo, Pai. Que nós possamos, Senhor, nesse momento de crise, estabelecer, entender que a Tua vontade que deve prevalecer, que a gente não deve simplesmente ficar olhando para nós mesmos, mas a gente deve compartilhar, Senhor, as dificuldades que temos, devemos entrar em compaixão, olhar para o próximo, aquele que está passando dificuldade, e nos compadecer para ajudá-lo, para sair daquela situação, Senhor. E Deus, que a gente possa olhar, Senhor, para além daquilo que estamos vivendo, Senhor. Os noticiários querem que a gente olhe para essa morte que está posta. Os noticiários cada dia atualizam as mortes. Que a gente não possa ficar focado nas mortes, mas na ressurreição de Cristo. Que o medo que nos acometa não seja o medo da morte. Não precisamos ter esse tipo de medo. Mas a gente possa ter a alegria, Pai, de saber que nós contamos com a Tua ressurreição. E se há morte para um cristão, é porque haverá ressurreição. Eu te peço, Deus, esteja abençoando seus filhos, dando a Tua paz, Senhor, dando, Senhor, a Tua tranquilidade. Alivia a alma da angústia, Pai. Livra cada um, Pai, daquilo que os angustia. E fortalece os pais na dificuldade. Porque Tu és o Deus que nos sustenta. Te agradeço por esse momento e pela Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus.